Bom dia, sou Vinícius Caseira, esse é o Cinema Aqui e hoje eu vou falar de Druck, mais uma rodada. Antes de falar de Druck, eu vou esperar você dar um like aqui no vídeo, compartilhar e assinar o canal. Do mesmo jeito que você vai anotar aí que se quiser saber mais sobre mais filmes, é só ir no www.cinemaqui.com.br, mas não vá agora, porque agora a gente vai falar de Druck. A gente não, na verdade só eu mesmo, sem surpresa. Antes de falar de Druck, é interessante a gente falar um tiquinho sobre a história do cinema. Mais precisamente sobre os anos 90 e dois cineastas dinamarqueses que resolveram que era hora de enfrentar o tal cinemão comercial através da busca por uma pureza em seus filmes. Nascia o tal do Dogma 95 e os dois cineastas responsáveis por essa ideia eram o Lars von Trier e o Thomas Vinterberg. O primeiro não demorou muito e caiu de cabeça no cinemão, mesmo com todas as polêmicas de seus filmes e, enfim, já é um cara super celebrado. Por outro lado, Vinterberg se mantém firme e forte, bem perto dessas ideias, e Druck faz parte disso. O Dogma 95 buscava uma espécie de novo extremo, ele saía de perto de qualquer tipo de grande orçamento e fincava os dois pés no chão. O princípio básico era criar filmes que conversavam com o real e faziam disso o combustível para suas histórias. É legal também lembrar que a dupla, com seu Dogma 95, resolveu criar uma espécie de 10 leis que os participantes do movimento precisariam seguir à risca para ter esse selo em seus filmes. Juro que eu não vou perder tempo pontuando aqui as 10 leis, digita ela aí no Google que você vai encontrar elas todas, né, e um monte de gente falando delas. O mais importante é ter em mente que o movimento que buscava se desgarrar das amarras do cinema, digamos assim, desse cinema pop, esse mesmo movimento cria um monte de regras tão específicas e com certeza um jeito que é muito fácil de fazer com que tudo dê errado mais cedo ou mais tarde. O movimento durou até por um tempo bacana. Muita gente entrou nesse manifesto e talvez ele tenha sido o último grande movimento cinematográfico que o mundo viu, né, nesses últimos 40 anos. O seu legado também até hoje pode ser visto por aí. E o próprio Vinterberg se mantém bem próximo dessas ideias. Por mais que já se permita ir mais longe e se sinta mais confortável e não seguir essas tais regras todas. O Druck tem cara de verdade, uma impressão de que o espectador está assistindo personagens reais e situações comuns, mas que precisa entender o mundo aos seus redores através dessa história. A câmera do Vinterberg continua em sua mão, como numa das leis do Dogma 95, e a impressão dessa proximidade quase angustiante, ela é um negócio visceral e ela é muito poderosa, porque ela está muito perto dos personagens e você está sentindo o que eles estão sentindo. O filme acompanha esses 4 amigos e professores em uma ideia de testar uma teoria de que o ser humano nasce com um déficit de 0,05% de álcool no sangue. E essa falta de álcool pode ser algo que impede as pessoas de ficar à vontade com o mundo, de ficar à vontade com elas mesmas. Essa ideia não é deles, não é do filme, nem do Vinterberg. Na verdade é de um professor universitário de Oslo chamado Finn Skårderud, que deve ter um nome pronunciado de um jeito completamente diferente do que eu fiz. A ideia dele provoca nos 4 amigos a vontade de tentar esse experimento compensando o álcool nas correntes sanguíneas dele. Em outras palavras, metendo o goró pra dentro o dia inteiro e se mantendo naquela área do alegrinho. A questão principal do Vinterberg e que cria esse conflito é justamente acompanhar esses homens logo de começo, enquanto mostra o quanto eles estão estagnados nesse mundo, como se tivessem deixado uma espécie de protagonismo deles próprios nas suas histórias. Então parece que eles não mandam mais no que eles querem fazer. O foco do filme é o professor de história vivido pelo Mads Mikkelsen, que eu também devo falar o nome dele errado, que é sempre incrível e mais uma vez acerta em mais um trabalho. O Vinterberg olha nesse homem escolhido e percebe e tenta entender o quanto, quando ele entra nesse experimento, ele vê sua vida se transformando. Mas não faz isso porque tá bêbado. Faz isso porque o personagem descobre que tem vontade e tem a capacidade de voltar as rédeas da própria vida para a mão dele. O curioso é que esse novo homem só existe por causa desse experimento, o que na verdade é uma liberdade artificial, já que ele agora está preso a um outro problema, a uma outra prisão, né? Preso a uma outra prisão é uma completa falta de vocabulário. O Vinterberg dá mais atenção pro personagem do Mads Mikkelsen, mas nunca se afasta de tentar entender e ver o que os outros 3 amigos estão passando. O que dá uma dinâmica incrível pro filme, já que cada um responde ao experimento de um jeito muito único. É lógico que quando eles estão juntos, eles entram em uma espécie de harmonia,
Mas eles separados, eles acabam descobrindo essa nova realidade e acabam se perdendo diante de um monte de erros que, na verdade, são os mesmos erros que eles já estavam cometendo antes. O que o Winterberg quer mesmo é buscar esse filme sem sentimentos simples, assim como não está interessado em uma história com elementos comuns e reviravoltas daquela que você consegue imaginar e saber o lugar. O que o Drunk busca é o incômodo do final trágico anunciado, ao mesmo tempo que se exime completamente de qualquer julgamento ou culpa. Ele está simplesmente observando. Se o álcool faz bem ou mal para os personagens, não é o filme que vai decidir, mas sim é o espectador que vai ter que responder a isso. O espectador vai ter que pensar sobre esse assunto. Principalmente porque o Drunk vai te desafiar a entender que o caminho pode não ter volta e foge de qualquer paradoxo envolvendo o alcoolismo e excesso. É lógico que o assunto está lá, mas está lá como um meio para discutir a liberdade. O que os personagens querem é liberdade, e ela é um vício extremamente perigoso quando se percebe que essa liberdade passa a atrapalhar a liberdade dos outros apenas para valorizar a própria liberdade. E eu prometo que vou parar de falar a palavra liberdade. Parece complicado, mas o Winterberg faz isso de modo firme e de modo bem claro. O lugar onde os quatro amigos chegam é escuro, é doloroso, ele não tem som, ele é mudo, é quase como um pesadelo, enquanto eles perambulam pela cidade com uma liberdade que não faz sentido. E mostra para eles que eles foram longe demais e se perderam em uma liberdade que colocou eles em uma outra prisão, como eu tinha falado lá em cima. Então, quer dizer, hoje é um texto que eu estou repetindo o tempo inteiro. O Drunk, então, é essa ferramenta para o Winterberg se isentar de certo ou errado e tentar compreender a decisão de cada personagem. E entende ela, salientando ainda que eles podem ser o que eles quiserem. Quase não apontando a história para onde quer, mas sim para onde é necessário. Isso também é uma característica do Dogma 95. Quando você vê os filmes deles, você vê que tem sempre essa isenção do certo ou errado, né? É simplesmente um filme para você ver. Como a vida. E esse necessário do Winterberg, que ele quer, que ele procura, é contar a história sobre a liberdade de cada um. Seja na morte, seja na possibilidade de ajudar um aluno, né? Ou apenas se soltando num número musical que parece meio esquisito, mas que passa uma mensagem, passa uma emoção. O Dogma 95 pode ter acabado de um modo meio frustrante para muita gente, mas o esforço e o legado dele existem até hoje. Tirando de lado boa parte das bobagens e egotrips características de novos cineastas que querem mudar o mundo, o que sobrou por Winterberg, por exemplo, é essa atitude de buscar um cinema com cara de verdade e que continua rendendo frutos incríveis, como o Drunk mesmo. Quem também rende ótimos frutos é o Cinema Aqui. Então dê o like aqui no vídeo, compartilhe, assine o canal, visite o www.cinemaqui.com.br para mais filmes e continue com a gente, que a gente já estamos de volta com mais filmes aqui no Cinema Aqui e eu prometo que eu vou começar a tentar parar de repetir as palavras.